Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os portugueses têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Este é um imperativo constitucional que lança sobre o Estado a responsabilidade do seu cumprimento. Na verdade, para assegurar o direito à habitação de cada cidadão, de cada família, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. Senhoras e senhores deputados, o imperativo constitucional é este e está previsto no artigo 65 da Constituição. E, senhoras e senhores deputados, o imperativo constitucional é claro, incumbe ao Estado. Vou repetir, incumbe ao Estado. Não incumbe, pois, aos senhorios. Estes não são, senhores deputados, um prolongamento do Estado. Estes não são um braço da segurança social e não são instituições de solidariedade social. E neste, como em muitos outros imperativos constitucionais, o Estado, e concretamente o Governo, falha. Falha quando o Governo não programa e não executa uma política de habitação capaz de dar respostas adequadas às necessidades dos portugueses. Falha quando não promove o investimento e quando não cria oportunidades para as pessoas. Oportunidades para melhores empregos, para melhores condições de vida. Estes são problemas transversais a toda a sociedade. Não são problemas de inquilinos ou de senhorios, senhores deputados. São problemas da sociedade. Senhorios estes que, tantas vezes, e cumpre não esquecer, tantas vezes, são pessoas singulares que sobrevivem e sustentam as suas famílias com os parcos valores das rendas que oferem. Mas, para o PCP, que hoje nos traz um diploma para apreciação, não é assim e não tem sido assim. Recorrendo a expressões sensacionalistas, para o PCP, os senhorios são, desculpem-me a expressão, os bichos papões que arrasam a vida dos arrendatários. E isto é tudo menos verdade. As suas argumentações, senhores deputados, são falaciosas, como facilmente se demonstra. O PCP, por exemplo, refere que, relativamente aos contratos celebrados antes de 1990, existe a perspectiva da expulsão das famílias para fora dos seus bairros. Mas porquê? Expulsão, senhores deputados. Os contratos celebrados antes de 1990 gozam de um regime excepcional e transitório que protege os arrendatários, nomeadamente os que têm 65 anos ou mais, ou um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Nestes casos, senhores deputados, o regime do contrato só se torna mais flexível com o acordo do arrendatário. Permitam-me, senhores deputados, eu vou repetir. Nestes casos, o regime do contrato de arrendamento, senhores deputados, só se torna mais flexível com o acordo do arrendatário. Além disso, este regime transitório já existe desde 2012, como aqui já foi dito, ou seja, existe há quase 10 anos. Um regime que neste tempo todo sofreu
algumas alterações, e as alterações foram sempre num sentido, o de reforçar a proteção dos inquilinos. Onde é que está o perigo da expulsão das famílias, senhores deputados? Não existiu em 2012 e não existe hoje, estando nós perante um regime perfeitamente estabilizado a este nível, segundo o qual todos os arrendatários com 65 anos ou mais e os arrendatários com incapacidade igual ou superior a 60% estão protegidos e sabem que estão protegidos. Outra nota de sensacionalismo do PCP é o que refere acerca do Balcão Nacional de Arrendamento, afirmando que é um grave problema de discricionariedade. Para o PCP, senhores deputados, o BNA é um tormento. Mas creiam, senhoras e senhores deputados, que o tormento é para todos os que a ele recorrem para efetivar um despejo, para conseguir recuperar os seus imóveis, as suas casas, de todos os arrendatários que não cumprem com as suas obrigações. E isto também temos que dizer, ou porque o contrato caducou e não entregam as casas, ou porque deixam de pagar as rendas e lá permanecem abusivamente a habitar como se as casas fossem deles. Este, senhores deputados, é que é o verdadeiro tormento. Cumpre lembrar que a criação do BNA resultou de uma imposição para diminuir as pendências judiciais, criando-se assim um regime procedimental alternativo ao processo judicial e aos tribunais. Não foi criado, e temos que dizer isto, senhores deputados, não foi criado com uma intenção facilitadora dos despejos. Foi criado por uma imposição para diminuir pendências judiciais. E quem a ele recorre, quem recorre ao BNA, bem sabe, senhores deputados, que de facilitador tem pouco ou mesmo nada. Depois, uma terceira falácia. O PCP refere: a epidemia Covid-19 veio tornar mais gritantes as diferenças entre os fracos recursos da maioria dos inquilinos habitacionais e os grandes interesses ligados ao financiamento do imobiliário. O que é que se pretende dizer com isto, senhores deputados? Que diferenças são estas? O que a Covid-19 veio demonstrar foi algo bem diferente. Foi a falta de recursos de muitas famílias para fazer face a situações da crise como a que vivemos, nomeadamente as dificuldades para manter os seus empregos, porque a economia estagnou, a dificuldade para manter a qualidade de vida das suas famílias, porque muitas perderam os seus empregos, as dificuldades, senhores deputados, para honrar os seus compromissos, nomeadamente o pagamento das rendas das suas casas. Mas se estas dificuldades existem, como é evidente para todos, as causas, para além da epidemia Covid-19, estão relacionadas também com a incapacidade do Governo, apoiado pelos partidos de esquerda, de equacionar e implementar soluções que respondam diretamente às dificuldades das famílias, como a dificuldade no pagamento das rendas das suas casas. Esta função, senhores deputados, compete ao Estado e não aos senhorios. Até porque, convém não esquecer, a condição de arrendatário não é sempre sinónimo de pessoa necessitada de ajuda. E quando é, então, tais pessoas necessitadas de ajuda devem poder recorrer aos serviços públicos para encontrar alternativas de habitação. Mas tais medidas não podem ser encontradas à custa dos atrasos nos processos, como também pretende o diploma que o PCP nos apresentou. Finalmente, senhoras e senhores deputados, o PCP esteve bem na escolha do tema que trouxe a debate, mas, mais uma vez, falhou nos pressupostos e, tal como tem acontecido com este Governo, falhou também nas soluções que nos apresentou. Muito obrigada.